investigar, né? E segundo ele, ainda tem outras 2 pessoas que não são da família, que também alugaram um espaço dentro do apartamento. Aqui já tem um universo, né? Pra poder investigar e que provavelmente não vai dar em nada. Como eu falei, provavelmente não tem nada a ver com isso. E ele disse então que ficou curioso com um dos livros que estava na sala, e ali ele encontrou o documento e ele olhou pra ela, porque daí vem uma outra curiosidade, né? Como que ele sabia quem era ela, né? É uma outra curiosidade. Ele disse que viu, ele lembrou que no Brasil era um caso muito famoso, que ele já tinha visto reportagens sobre isso aqui do Brasil, então provavelmente ele é de Portugal, não foi dito se ele é português ou brasileiro, só foi dito que o nome dele é José, então pode ser os dois, né? E ele falou que ficou em choque, porque ele sabia a história dela, então por isso ele já foi direto no consulado para poder entregar. E o passaporte tem apenas uma marcação de entrada que registra a data do dia 5 de março de 2007, ou seja, 3 anos antes da morte da Elisa. Só que esse passaporte não tem data de saída, por isso que muita gente ficou, pô, então, né, ela tá em Portugal. Só que, tipo, é antes do caso. Pois é, mano. Então, o que provavelmente aconteceu? Ela perdeu esse passaporte em algum momento, na rua, ou, por exemplo, ela foi numa livraria, tava vendo livros, deixou lá dentro e ficou nesse livro, né, e ficou assim, durante muito tempo. Mas ela provavelmente perdeu esse passaporte, foi até a embaixada, pediu um documento para poder voltar, autorizando, voltou e nada disso tem a ver com o caso. Porque ela volta pro Brasil e aí depois disso ela vai pro Rio de Janeiro, se relaciona com o Bruno, denuncia o Bruno por agressão, fica grávida do Bruno, tem um filho, vai até o Rio de Janeiro para visitar ele, o Bruno leva ela até Minas Gerais e tira a vida dela. Tudo isso já em 2010. 3 anos pra frente disso. Então a gente sabe que ela não continuou em Portugal. Ela veio pro Brasil e aconteceu isso. Então não muda a história. Se fosse algo, por exemplo, assim, ó, de 2012, a gente ia falar, opa, o que aconteceu? Né? 2012 é 2 anos depois dela ter desaparecido, né? Porque a gente sabe que ela morreu, mas a gente não tem o corpo. Então, teoricamente, ela desapareceu. Então perguntaram pro consulado de Lisboa, né? Tanto pra Portugal quanto pro Brasil, né? Se tinha um registro dela pedindo um documento pra viajar, porque tinha pedido o perdido do passaporte, né? Só que isso seria em 2007, faz um bom tempo. Então o consulado de Portugal falou que assim que recebeu, entregou pro do Brasil e deixou com o Brasil, porque não fazia parte do trabalho deles. E aí o Consulado Geral do Brasil em Lisboa fez o comunicado que eu vou ler para vocês. Consulado Geral do Brasil em Lisboa já fez uma comunicação oficial ao Itamaraty, em Brasília, informando que o passaporte foi encontrado e entregue ao consulado. De nossa parte, como não se trata de matéria de competência do consulado, não sei lhe informar sobre o que vai ocorrer a partir de agora. O consulado vai apenas receber instruções de Brasília e cumprir o que foi determinado. Então, aqui foi uma resposta que eles deram, né, para um jornalista que enviou uma pergunta para eles, um jornalista do G1, e nisso eles fazem quase que um pronunciamento geral, né? Tipo, ó, consulado, aí no final tem uma... Ele fala, não sei te dizer, mas basicamente eles não sabem dizer o que vai acontecer agora. A Sônia Moura, que é a mãe da Elise, disse ao jornal O Tempo que tá sabendo do caso, mas que só vai poder falar a respeito depois que o documento passar por uma análise mais detalhada por parte dela e também